Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que trata de literatura e religião, história das religiões, dicas de leitura, sem caráter apologético, ou seja, é só a minha opinião sobre os livros, né, nessa temática de fé e espiritualidade, né. Vamos tratar hoje de biografia literária, né, literatura e religião, a história de Maria Madalena, né, a paixão de Maria Madalena, escrita pelo colombiano Juan Tafur, né. É uma obra interessante que vai dialogar muito com os evangelhos, né, a Bíblia, o Novo Testamento, assim como a obra do José Saramago chamado Evangelho segundo Jesus Cristo. Tá? Evangelho segundo Jesus Cristo, uma obra fantástica do Saramago, né, que é uma obra polêmica, né? Então são obras polêmicas que tratam com um personagem assim, que está cercado de certa polêmica. Digo Dan Brown, né, que também aproveita muito o personagem lá, Código da Vinci, etc. A personagem da Maria Madalena, que é a primeira pessoa a ver Jesus Cristo depois da ressurreição. Né? Então a Bíblia deixa claro. Vários episódios aqui vão dialogar com a Bíblia, mas é um outro olhar, principalmente porque aqui Maria Madalena, né, ou Maria de Magdala, está narrando a história. Então, em primeira pessoa, ela está falando. Então, dá um protagonismo a essa personagem, né? É como se fosse... Claro que não é igual lá o Evangelho segundo Maria Madalena, né? O Evangelho de Maria Madalena, que é uma leitura mais gnóstica, né? Que foi encontrada em Nag Hammadi, né? Então é pesquisado aí. Assim como aquele Evangelho de Judas, né? Que tem também o Evangelho de Judas, dá um certo protagonismo ao Judas. Aqui, o protagonista da história é Maria Madalena, tá? Agora, tem algumas diferenças com a Bíblia, né? Todos esses livros têm uma diferença com a Bíblia, que aqui é uma obra literária, então ele vai aumentar alguns episódios, vai cortar algum outro episódio bíblico e tal, mas é sempre uma leitura dele, tá? Então, uma leitura autoral, não é uma obra devocional, tá? É uma obra literária, então tem que dar esse desconto aí. Vão aparecer os personagens que tem na Bíblia, o Nicodemos vai aparecer, o Pilatos, né? José de Arimateia, que sempre aparece. A gente leu recentemente a biografia do apóstolo São Paulo, né? Da Taylor Caldwell, e aí apareceu lá, né? Os mesmos personagens aparecem, Pilatos, o Nicodemo e tal, que está na Bíblia, né? Os discípulos e tal. Também no Tito, né? Que é uma biografia do general romano, né? Que teve um caso lá com a princesa Berenice, bisneta de Herodes, o Grande, que eu li recentemente também aí, né? Tito, e tem a parte 2 que é o véu de Berenice, né? Então aqui também vai aparecer esses personagens, né? Que são os governadores, né? Os interventores lá de Roma, e esses personagens que são os discípulos de Jesus Cristo, né? Então a Maria Madalena. Agora, a Maria Madalena aqui é a irmã de Lázaro, né? Não tem lá Maria e Marta, Marta e Maria e tal. Então aqui é aquela, tem versões que tem essa leitura, né? Porque tem umas cenas iguais, algumas cenas semelhantes, podemos dizer assim, da mulher que joga, que lava os pés de Cristo com perfume, né? Perfume valioso. E aí, em uma das cenas, é uma mulher assim, que não é nomeada, e em outras cenas, a mulher que seria a irmã de Lázaro, como uma gratidão, né? E aí tem aquela ideia da Maria Madalena, assim, aí na Bíblia tem a Maria Madalena, que foi a mulher da qual Jesus expulsou os 7 espíritos imundos, né? E também a ideia da mulher adúltera, né? E aí seria a Maria Madalena a mulher da vida, tal, e aí Jesus se apaixonou por ela e tal. Então é essa, por exemplo, a imagem que tem lá no Zé Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, tá? Que aí ele usa muito essa imagem da tradição cristã, mas que a própria tradição cristã hoje em dia já olha assim, não, isso aí já foi, pegaram vários recortes de personagens, né? A mulher adúltera não tem nome e é uma mulher adúltera, ou seja, ela é casada e é adúltera, ela não é uma mulher de programa, podemos dizer assim, né? Não é uma prostituta, etc, né? Então não é esse o caso. Essa ideia de transformar a Maria Madalena como uma mulher da vida, etc, seria para diminuir a personagem. Então tem algum motivo para isso aí. Sendo que lá no Evangelho de Maria Madalena, ela é uma discípula, assim, a protagonista, né? Assim como Judas era lá no Evangelho de Judas, o principal, não Pedro e não Tiago, etc, né? Aqui é a Maria Madalena, né? Então, já tem essa diferença aí, mas foi confundido, né? A Maria de Magdala, alguns momentos na Bíblia dá a impressão que a Maria de Magdala é uma mulher de posses, né? Porque em vários momentos ela ajuda os discípulos ali, até questões financeiras, então é uma outra leitura, né? Não há essa leitura de que a Maria Madalena é uma mulher adúltera, que é uma mulher da vida, etc, né? Uma cortesã, não tem essa, né? É uma mulher que tinha espíritos, né? E ela foi, né, exorcizada por Cristo. É isso, né? E aí surgiu toda uma lenda, toda a construção. Até o Dan Brown falar que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, tem uma filha, né? O Santo Graal seria a filha de Jesus com Maria Madalena, tal. Os merovingios, né? Essa ideia de que a dinastia merovingia sejam filhos de Jesus. Então tem todas essas questões de lenda, tá? Isso é lenda, isso é igual
crença em ET, podemos dizer assim, né? Então aqui no caso, o autor escolheu que a Maria Madalena, no caso, é porque a família de Lázaro, que mora em Betânia, antes morava em Magdala, né? E descobriram essas ruínas de Magdala, uma cidade, né, que tem ali na Palestina. Então, então antes de ir para Betânia, porque ela não é a Marta e a Maria de Betânia, não, é de Magdala, depois, por algum motivo de guerra, não sei o quê, aí eles compraram as propriedades de Betânia, que Jesus sempre ficava lá hospedado, né? E aí tem aquela cena em que Marta está cuidando das coisas, né? E Maria está aos pés de Jesus ouvindo. Cenas que se repetem aqui, que Maria é uma devota de Jesus, né? Ela é uma discípula. E Marta é aquela mulher que quer servir o mestre, que a casa é sempre arrumada, então tem esse contraste das irmãs. A Marta é aquela mulher mais serviçal, mais ocupada, e a Maria é a mulher discípula, né, que fica aos pés do mestre, ouvindo e tal. E ela tem toda uma paixão mesmo, né? Ela tem toda uma paixão aqui, então talvez seja uma paixão não correspondida. E agora tem umas releituras dele, né, de como se houvesse, tem a figura de Maria e José aqui, né, a Sagrada Família, mas como se tivesse um acordo, um pré-acordo de José com o pai, né, de Lázaro, Maria e Marta, de que a Maria, a irmã de Lázaro, fosse a esposa de Jesus, que aqui é chamada de Issa, né? Issa é o nome que o Alcorão, né, dá a Jesus, né? Jesus, Issa, né, que Jesus é uma transliteração para o Ocidente, né? O J nem tem nessas línguas ali do Oriente Médio, né? Então seria Jesus, Issa, né? Yehoshua, que o pessoal fala, Yehoshu e Yeshua, né? São formas de ler o nome, né? Então essa diferença de nome aqui é Issa, né? E ele é apresentado como uma figura messiânica, um profeta, né? Mas os recortes que ele faz aqui no livro não é, né, nada assim divinatório, né? Então ele não entra nessas questões. Ele se prende muito ao Jesus humano, né? Assim como Saramago faz. Então não entra em questões teológicas, né, de encarnação do verbo, não entra nisso aí. Então ele vai dispor esses personagens ao longo da vida de Jesus, unindo vários episódios, vários evangelhos, então ele não segue muito, né? Você vê que ora ele está no evangelho de João, ora ele está no de Marcos, ora ele está no de Mateus, então é igual aquela literatura que une os evangelhos, né? Então ele não segue muito um evangelho. Então tem cenas que fala, essa cena aí é do evangelho, né, do João. Não, ele já corta, já passa para o evangelho de Mateus, tipo assim, né? Porque há diferença, ainda mais se você comparar Marcos, depois Mateus e Lucas e depois João, né? A gente já falou em outros vídeos aí a diferença dos evangelhos, né? Então o que ele faz é o seguinte, é trabalhar esses personagens. Então ele pega os vários personagens, vai desenvolvendo, né? E muita pesquisa de geografia, de cultura, ele cita as várias cidades da Palestina, né? O calendário que ele segue aqui é o calendário judaico da época mesmo, né? O calendário judaico, que é diferente, as festividades judaicas, a mesma coisa, o mesmo cuidado que o Saramago teve, viu, gente? Então, ele fez uma pesquisa aqui cultural, os tipos de vestimenta, as pessoas da religião, daquela região, as seitas judaicas, né, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os sicários, né, os herodianos, os romanos, os gregos. Então, ou seja, é uma pesquisa histórica, é uma literatura assim, não é um evangelho segundo Jesus Cristo em termos literários, né, porque o Saramago também, né, o Saramago caprichou naquela obra, mas essa obra apresenta o mesmo choque, né? Porque não é o evangelho exatamente, né? Então são os episódios do evangelho, são os personagens dos evangelhos, mas aqui com a carga literária, né? Então ele vai recriar a cena do batismo é recriada, sempre como se a Maria Madalena estivesse lá vendo. Tem essa diferença. Então, aqui a Maria Madalena não é uma mulher que um dia Jesus encontrou, né? Seja adúltera, seja aquela mulher que derramou perfume né, dos pés de Cristo, seja, né, a mulher que expulsou os demônios, assim do nada, não. É uma mulher que estava até prometida a Jesus, ou isso aqui, né, na história. E aí fica essa questão, né, se Jesus vai abrir mão do ministério ou vai casar com a Maria de Magdala, né? Então é outra coisa, né? Até me surpreendi porque eu não imaginava que ele ia pegar que ele ia aproveitar, né, essa confusão que muitos fazem também, achando que a Maria de Magdala é a Maria, irmã de Lázaro, né? Então é uma coisa assim. Eu achei que ele ia mais pro lado ali do Saramago de achar que a Maria é uma mulher da vida ali, e Jesus libertou e tal, né? Vai entender. Muito bem, aí que leitura a gente pode fazer da obra, já que é uma dica de leitura, ou seja, nos fazer ler novamente os evangelhos, né? Para ver a visão dos evangelhos em relação a cada um desses episódios, e aqui entender e comparar com a época aqui essas entrelinhas que a gente não tem nos evangelhos, que eu te falei, né? As festividades, quando são as festividades da Judéia ali da época, né? Que época são as festividades, os meses judaicos, a geografia, os locais, né?
Então são descritos esses locais, a Galileia, né, Samaria, né? Então vários locais que estão citados nos evangelhos, mas não te dá contexto. O que te facilita é que a Bíblia tem os mapinhas, né? Várias Bíblias têm um mapinha ali. É que você aqui no livro vai ter um trabalho maior com a geografia, com a cultura. Então ele vai te explicar mais quem são esses povos, né? Quem são os povos que habitam a Palestina, na Judéia, né? Aqueles impérios, eles estão entre os gregos e os sumérios, entre os gregos e os babilônios, né? Então, entre os egípcios e os babilônios. Então, toda essa questão geográfica histórica tem aqui, né? Agora, ele vai tomar muita liberdade com os evangelhos. Agora, se você quer ler os evangelhos, os 4 evangelhos, como um bloco só, igual tem, né? Várias publicações fazem isso, que é de juntar os 4 evangelhos e ler na sequência cronológica, né? Mas é um construto diferente e nem sei se dá muito certo, porque os evangelhos foram escritos em épocas diferentes para públicos diferentes, né? Então, por que tem diferença dos evangelhos? Porque são feitos para comunidades diferentes. Então, Marcos fez para uma comunidade, Mateus fez para outra, Lucas estava com Paulo, fez para outra, e depois João, né, na época lá do Apocalipse e tal, possivelmente depois da carta aos Hebreus, né, a carta aos Hebreus, que vai fazer para outra comunidade, com outros leitores. Então, quando essas cartas, esses evangelhos são escritos, já está se imaginando quem vai ler, né? Então, Mateus já escrevia para quem era da cultura judaica, né? Lucas já escrevia para quem é de outra cultura, porque Lucas era um médico grego, né? Então, Lucas era um médico grego, estava ali com o apóstolo Paulo e tal. Então, a diferença dos evangelhos alguns retratam episódios que outros não retratam, com um ponto de vista diferente, né? Então é basicamente uma diferença de quem está escrevendo, a época que está escrevendo e para quem está escrevendo, tá bom? Então é meio complicado você ler os evangelhos como um bloco, como a gente está acostumado, né, a ler na liturgia como um bloco, mas são evangelhos distintos, né? E aqui o que ele faz é juntar, né, esses vários episódios e amarrar com o olhar da Maria Madalena. Tá? Mas é uma Maria Madalena totalmente diferente do que você vê lá no Evangelho de Jesus Cristo, na literatura em geral, nos filmes em geral. Aqui a Maria Madalena é irmã de Lázaro, né? Então ele dá um foco aí na família de Lázaro, né? Lembrar que Lázaro é aquele, né, que morreu, ficou 4 dias, né, sepultado, e aí Jesus vem a grande ressurreição de Lázaro, né? Que é um episódio aí que vai irritar toda a comunidade dos religiosos da época lá. E para João, né, no Evangelho de João, esse é o clímax do ministério, né? Enquanto que nos outros evangelhos, o clímax do ministério é a expulsão dos vendilhões, dos mercenários do templo, né? Jesus chega no templo e aqui também tem essa cena, né, que Jesus chega lá só que aqui Jesus começa a pregar para os vendilhões e eles que começam a derrubar as barracas lá. É diferente a cena, né? A gente tem aquela imagem de Jesus chegando e chutando a barraca, mas não, aqui Jesus começa a pregar inclusive Tomé está lá no meio, né? E ele começa a pregar e aí os vendilhões começam a arrepender e libertam os animais saem atropelando as barracas, né? Então, ou seja, ele toma liberdade total com as descrições do evangelho, tá? É isso aí, mas são os evangelhos, tá? Então ele não cria muita coisa além, igual lá a Taylor Caldwell lá no Apóstolo Paulo, que ela vai criando outras coisas, né? O Zé Saramago vai criando outras coisas. Aqui não, aqui ele se atém mais aos evangelhos, só que ele conta do jeito dele, né? Sempre por o olhar da Maria de Magdala, né? Então ela está ali do lado de Jesus, é a discípula, o que ela está pensando daquilo, né? Não é aquela versão lá do evangelho, é a versão como se a Maria Madalena estivesse contando a história para você, né? Eu acho interessante o que ele fez aí de colocar esse olhar feminino na história. Então a relação dela de conversar com a mãe de Cristo, né? A Virgem Maria ali, com José, né? Com o pai de Cristo e tal. A relação dela com a família, né, com o irmão Lázaro, com a irmã Marta. Então, é interessante que a Maria lá no Evangelho aparece pouco, né? Tem essa cena aí dela jogando o perfume nos pés de Cristo, ela ouvindo Jesus enquanto Marta está trabalhando, ela cozinha e tal. Mas aqui não, aqui é diferente, que ela é a protagonista, né? Pelo menos ela é o olhar pelo qual a gente vê Cristo, né? Então, ela é uma das personagens principais, então ela seria a narradora, né? A narradora em primeira pessoa, e ela tem essa paixão mesmo, né? Ela tem a paixão por Cristo, mas será que Cristo deixará o ministério para viver a paixão com Maria Madalena? Então tem uns que ele fez as duas, para alguns autores ele fez as duas coisas, né? Ele manteve um romance oculto com Maria Madalena enquanto seguia o ministério. Não é o que os evangelhos falam, né? Você vê no evangelho Jesus completamente cuidando do ministério, né? Totalmente dedicado ao ministério, então a Maria Madalena é importante em vários momentos. Possivelmente ela financiou, né, essas viagens de Cristo ali, né, de alguma forma ajudou os discípulos. E ela foi uma das primeiras mulheres, né, lembrar que ela foi no sepulcro de manhã para poder justamente perfumar o corpo de Cristo, etc. E ela chegou lá e Jesus já tinha ressuscitado, tá? Então é interessante isso aí.
a importância da personagem da Maria Madalena, e claro que até hoje nós estamos falando dela, né? Santa Maria Madalena. Fica aí então a dica de leitura do colombiano Juan Tafur, tá? Então fiquei a dica. Leia um livro, tá? Leia o livro, então não vou ficar resumindo tudo, só a minha opinião sobre o que eu achei, né? Vocês têm que ler o livro, tem que ler o livro, né? Para vocês terem a sua própria opinião. E leia os evangelhos, tá? Até recomendo que antes de ler esse livro, leia os evangelhos para você entender o que ele fez aqui, que recorte que ele fez, tá? Então é isso aí, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.